Lourdes, outrora apenas uma simples povoação dominada pelo castelo, é hoje o centro mundial de peregrinação que todos conhecem, desde que a Virgem Maria apareceu em 1858 a Bernadette Soubirous, na gruta de Massabielle. A propósito, quem é Bernadette? Filha de uma família pobre, guardava as ovelhas e não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever, mas rezava com o seu coração. Aos 14 anos, a Virgem Maria apareceu-lhe. Bernadette transmite a mensagem, mas o padre, o bispo, o comissário têm dúvidas depois de a interrogarem. Rezai pelos pecadores, penitência, penitência, que construam aqui uma capela e que cá venham em procissão. A mensagem de Nossa Senhora de Lourdes foi ouvida. Numerosos comboios e aviões de todas as grandes capitais do mundo trazem cá perto de 5 milhões de pessoas durante as 600 peregrinações organizadas da Páscoa até ao fim do mês de outubro. Milhões de peregrinos vêm cá beber a água, lavar-se e rezar todos os dias do ano e durante os grandes ajuntamentos internacionais. Lourdes tornou-se uma encruzilhada internacional. Sobretudo os doentes que sempre beneficiaram de uma atenção particular. Transportes especiais, recepção adaptada, assistência a todos os instantes. Foi graças a isso que se puseram a caminho. A história de Bernadette é mais importante para a cidade de Lourdes que os seus vestígios históricos. Mais importante que o facto que os habitantes da região da Bigorre tenham sido invadidos pelos romanos. Mais importante que a arquitetura da cidade. Lourdes, cidade mariana, é também a encruzilhada do turismo nos Pirineus. Segunda cidade hoteleira de França, com os seus 400 hotéis, acolhe também seminários e congressos. A antiga povoação, chamada Bairro Alto, viu a sua hospedaria posta às normas atuais, enquanto que à beira do rio Gave surgiu, estes últimos anos, uma nova cidade com uma unidade hospedeira que ajuda a organizar a estadia dos peregrinos que chegam numerosos de todos os pontos do mundo para rezar à Virgem Imaculada. O visitante encontrará ao pé do hospedeiro uma recepção privilegiada e calorosa. Equipamentos para os deficientes estão previstos a todos os níveis e certos quartos têm uma concepção adaptada. Imaginem que esta pequena cidade, com 17 mil habitantes, acolhe de março até outubro 5 milhões de visitantes, ou seja, 20 mil pessoas por dia a albergar e a dar de comer. O seu mercado, por pitoresco que seja, está equipado para fazer frente ao afluxo de hóspedes. Durante o inverno, o seu hotel melhorou as suas instalações. Lourdes possui um equipamento hospedeiro de primeiro plano e uma capacidade de recepção excepcional. Há momentos fortes nas peregrinações do ano pela importância dos participantes. A dos militares, dos antigos prisioneiros de guerra, o Congresso Eucarístico, o do Rosário.
No século XIX, durante o Segundo Império, a vida era difícil. A povoação era mais rústica que citadina. A filha mais nova dos moleiros do moinho de Boli casa-se num belo dia de sol. Luísa Castéraud casa-se com Francisco Subiru, moleiro de profissão. Foi aí que nasceu Bernadette, no dia 7 de janeiro de 1844. Todos os peregrinos de Lourdes seguem os passos de Bernadette. O moinho de Boli, onde ela nasceu, foi restaurado com muito gosto. Recebia no tempo da família Subiru a água do canal Lapacá, que alimentava todos os moinhos em cascata. O período de felicidade vai durar uns 10 anos e nada veio verdadeiramente desmantelar o amor da família Subiru. Um período de felicidade que permitiu a Bernadette tomar forças que a ajudarão mais tarde a enfrentar as dificuldades. Bernadette foi batizada 2 dias depois de ter nascido na igreja paroquial hoje destruída. Na igreja de hoje, na mesma pia batismal, batizam as crianças da paróquia. Na cripta contígua, as pessoas vêm visitar o túmulo do padre Peyramal, encarregado da paróquia na altura das aparições. Na miséria mais completa, sem trabalho, o moleiro desacreditado chega com a família à rua de Petit Fossé. Neste cubículo indecente e insalubre, nesta antiga cadeia, fechada por insalubridade, a família Subiru vai viver anos de pobreza extrema que se pode qualificar de evangélica. É horrível que a cadeia da época foi limpa, raspada e bem rebocada, de tal maneira que os visitantes devem fazer um esforço para imaginar o cubículo indecente que era. Uma boca de menos a sustentar é importante. Então, Bernadette vai servir para Bartrès, para a casa da sua antiga ama de leite, para guardar as ovelhas e as crianças, mas também criada para todo o serviço. Os visitantes gostam de ver as lembranças da santa que aí são conservadas. Todos os anos, o redil vê desfilar milhares de peregrinos que vêm visitar os lugares sagrados onde a pastorinha guardava as ovelhas. Dando conta que já não há lenha, nessa manhã fria do dia 11 de fevereiro de 1858, Bernadette foi apanhar lenha perto da gruta de Massabielle. Preparava-se para atravessar o canal quando de repente vê uma forma branca numa luz suave. No lugar onde Bernadette rezou pela primeira vez, nesta gruta onde pastores e animais vinham recolher-se, onde vinham apanhar lenha arrastada pelo rio Gave, acorrem hoje milhares de pessoas, vindas de todos os cantos do mundo, para rezar e tocar esta massa rochosa, coberta de eras e esfumaçada pelo fumo dos círios. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et celui qui vous a pris avec lui dans la gloire, Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. A gruta foi composta, pavimentada, para facilitar a devoção desta multidão de peregrinos. Várias missas são celebradas todos os dias, em diversas línguas, assim como a bênção das crianças. Seigneur, nous te confions tous ces enfants, pour qu'à ton image, ils grandissent dans l'amour de ton Père et de tous les hommes. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
Bernadette volta à gruta. É a primeira vez que lá vão com um círio bento. Isso passar-se-á cada vez e perpetua-se ainda hoje. Todos os dias, na gruta, acendem-se círios, frágeis símbolos da oração dos peregrinos. Bernadette podia ter imaginado que o seu simples gesto seria repetido centenas e milhares de vezes? Depois da sua atitude de enlevo do dia 25 de fevereiro, Bernadette intriga pelo seu comportamento. Mais tarde dirá: a senhora disse-me para ir beber ao nascente e de lá me lavar, mas não havia. Também me disse para comer a erva que lá se encontrava. Podemos continuar a ver o nascente brotar dentre as rochas, através de uma placa de vidro, no lugar onde Bernadette o descobriu. As torneiras permitem aos peregrinos tirar água do nascente para beber ou para levar em sinal de devoção. A mensagem da água é um convite à purificação espiritual. Um banho purificador da alma, mais do que um fluido mágico. Esta água não tem nenhum valor terapêutico. É necessário ver nos gestos de todos os que vão ao nascente uma reconciliação espiritual, um desejo de fortificar a sua própria fé, conformar-se com o desejo da Virgem Maria, que nos convida a voltar às fontes essenciais da vida, quando pede a Bernadette para ir beber ao nascente e de lá se lavar. Nas piscinas, todos os dias, centenas de doentes e de pessoas saudáveis tomam banho de imersão. No dia 1 de março, a senhora Latapie, prestes a dar à luz, vem à gruta mergulhar a mão paralisada no nascente. É o primeiro milagre de Lourdes. Desde 1858, os médicos examinaram cerca de 6.000 casos de pessoas curadas sem explicação, mas apenas 64 foram declarados milagrosos pelas autoridades eclesiásticas. Para que um caso de cura seja declarado milagroso, a doença tem de ser grave, orgânica e não funcional, e a cura deve ser imediata, imprevisível, total, sem convalescença e durável. Um prazo de 4 a 5 anos é necessário antes que as autoridades confirmem a cura milagrosa. No dia 2 de março, para a 13ª aparição, Bernadette é encarregada de uma mensagem. Vá dizer aos padres que construam aqui uma capela. O bom padre Peyramal cumpriu a sua promessa e começaram a escavar a massa rochosa a partir de 1862. Foi aí que nasceu a primeira capela que a senhora pediu. O pai de Bernadette, Francisco Soubirous, trabalhou na construção da capela. A cripta foi inaugurada em 1866, em presença de Bernadette, antes de partir para Nevers. É de pequena dimensão e é constituída de 3 naves, cujas ogivas são sustidas por 28 colunas de mármore. A cripta foi oferecida com dedicatória à Virgem Maria e à adoração do Sagrado Sacramento, que permanece aí exposto. A primeira capela tornou-se rapidamente insuficiente, pois os peregrinos eram cada vez mais numerosos. Desde 1866, construíram por cima da cripta a Basílica da Imaculada Conceição, também chamada Basílica Superior. De estilo gótico,
as abóbadas são em forma de ogiva. A nave é decorada por 19 vitrais que representam cenas bíblicas. É rodeada por 15 capelas, cujos vitrais representam as aparições. O campanário eleva-se a 70 metros e o carrilhão bate as horas e os quartos de hora ao canto da Inviolata e da Ave Maria. Duas torrezinhas de campanário do mesmo estilo rodeiam o adro. Inaugurada em 1871, a Basílica da Imaculada Conceição foi consagrada em 1876. Contém 600 pessoas. Ex-votos forram as paredes. Ela também acabou por ser pequena para conter o afluxo crescente de peregrinos. A Basílica do Rosário foi edificada 30 anos depois das aparições. A fachada é dominada por um majestoso portão românico com a Virgem que tem ao colo o Menino Jesus, dando um rosário a São Domingos. Contrariamente às basílicas anteriores, é de estilo românico bizantino. A estrutura interior é em forma de cruz grega. Contém 2.500 pessoas. As 15 capelas decoradas de azulejos são dedicadas à vida de Cristo e aos 15 mistérios do Rosário. No relicário, um magnífico azulejo representa a Imaculada Conceição. A grande cúpula central eleva-se a 22 metros. No exterior, o zimbório tem a particularidade de possuir uma coroa dourada. Na fachada, sob o hemiciclo, uma das três capelas é dedicada a Bernardete. Estas três igrejas, construídas no século XIX, foram homenageadas com o título de basílicas, pois receberam os favores especiais de vários papas. O retrato deles aparece na fachada de cada uma das basílicas. O adro, delimitado pelo hemiciclo diante da fachada do Rosário, está balizado de numerosas estátuas de santos e de bispos. No percurso da esplanada, Bernardete está representada várias vezes em diferentes posturas. Para o centenário das aparições, foi de novo necessário fazer frente às chegadas massivas dos peregrinos. Agora é por milhões que se contam. A grande Basílica Santo Pio X é subterrânea. No dia 25 de março de 1958, festa da Anunciação, foi o futuro Papa João XXIII, então cardeal de Roncalli, que a consagrou. Com dimensões imponentes, é um oval de 201 metros de comprimento
e 81 metros de largura, onde cabem 2.500 pessoas. No interior, em toda a volta, há uma via sacra. Cada estação é representada por obras de vidro e que se adaptam perfeitamente nesta arquitetura moderna. De uma sobriedade monacal, só no centro ergue-se um grande altar onde se celebram as missas internacionais. Rampas de acesso permitem de lá entrar e de lá sair à vontade. A peregrinação militar internacional reúne todos os anos centenas de milhares de peregrinos, fardados, que vêm a rezar para que a paz se estenda ao mundo inteiro. É um dos mais rubicundos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Em 1886, foi tomada a decisão de construir um novo lugar de culto e de encontro no lugar mesmo onde Bernadette rezou na última aparição do outro lado do rio Gave. O novo centro, dedicado a Bernadette, foi inaugurado em 1988 e consagrado no mesmo ano. Concebido para receber 5.000 pessoas, utilizaram as técnicas mais modernas. Os materiais utilizados são o cimento armado, armaturas tubulares e vidro esfumaçado. Pode-se modular à vontade. A sua capacidade varia segundo que os guarda-ventos gigantes estejam fechados ou abertos. Poços de luz e vidraças gigantes deixam entrar bem a luz do dia. Bernadette traz uma nova mensagem para o padre. A senhora pediu que fossem em procissão à gruta, senhor padre. Ora bem, que diga o nome dela e prometo-te que iremos em procissão, afirmou o bom padre Perramar. Desde a primeira procissão à gruta, no dia 4 de abril de 1864, seria presunçoso contar os milhões de procissões que se realizaram em Lourdes. Com efeito, durante todo o período das peregrinações, da Páscoa até o mês de outubro, realiza-se todos os dias à tarde a procissão do Sagrado Sacramento. É o ponto culminante dos ofícios religiosos de Lourdes. O seu percurso é inalterável. Parte da gruta, deslocando-se lentamente, caminha ao longo do rio Gave, passa depois pela esplanada, segue-a até ao Calvário Bretão e volta a seguir ao adro do Rosário. A peregrinação do Rosário é uma das mais importantes do ano
com a dos militares e a da festa da Assunção. Dão lugar a uma procissão eucarística impressionante com a bênção dos doentes. A primeira procissão eucarística realizou-se em Lourdes no dia 27 de agosto de 1887. É um acto de fé, de verdade, de amor. Et sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Uma particularidade dessa peregrinação é a celebração da paixão por uma cruz imensa que formam os doentes preparados pelos hospitaleiros. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. É com os olhos cheios de lágrimas que os peregrinos respondem à mensagem da penitência transmitida pela Virgem a Bernadette. A Via Sacra é um acto de penitência. Começa por uma cruz alta de 12 metros que surge por entre a verdura. Quem quiser vir no meu cortejo, que tome a cruz e que me siga. O percurso da Via Sacra, de 1500 metros, enlaça-se à volta da colina que domina os santuários. Foi aberta em 1912. As estátuas dos grupos que compõem as estações são de um tamanho um pouco superior ao do homem e foram feitas pelo escultor Raphael. A maior parte delas foi oferecida por dioceses francesas, as outras por peregrinações estrangeiras.
Ti preghiamo per tutti gli operatori di bene. Conservali nel tuo amore. Santa Seguir a Via Sacra é ir de uma estação à outra, meditando sobre os sofrimentos do Salvador. A multidão sobe e reza ao longo das 15 estações. Os rosários são desfiados em todas as línguas do mundo. É um grande momento da peregrinação de Lourdes. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce il mondo. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco. A última estação colocada ultimamente é a ressurreição. Quer recordar aos peregrinos a pedra retirada e o túmulo vazio do Evangelho. Maqueiros, enfermeiros, hospitaleiros, médicos estão cá para lhes sorrir e para os ajudar. Estão cá particularmente para as dezenas de milhares de doentes que cá vêm todos os anos. 3 hospitais acolhem os doentes. O Hospital Saint-Fré e, perto da gruta, o Recolho de Nossa Senhora e o Hospital de Santa Bernadette. A família Soubirous não estava na miséria mais profunda? Os pobres estão aqui como em casa deles. O Socorro Católico e o Campo de Socorro São Pedro têm por missão de os receber. Lugar de acolhimento e de amizade para todos. Homens, mulheres em situação normal ou de miséria, em dificuldades materiais ou morais. Podem servir lá como benévolos, claro. É isso a caridade. Por fim, Lourdes é para os jovens um lugar de encontro, de reflexão e de amizade. O acampamento dos jovens acolhe todos os anos perto de 500 mil. A senhora disse o seu nome, Imaculada Conceição. Mais tarde dir-lhe-ão que se trata da Virgem Maria. Desde o dia em que Bernadette viu a senhora pela primeira vez e até à 16ª aparição em que a senhora revelou ser a Virgem Maria, podiam-se ter dúvidas.
Desde então, Lourdes tornou-se verdadeiramente a cidade mariana e esse faro aceso por milhares de homens e de mulheres que cá acorrem. Nada de mais natural que o centro da grande esplanada seja dominado pela estátua da Virgem coroada. Está colocada num pedestal desde 1877. Depois da gruta, é a Virgem coroada que é mais venerada. Cada peregrino aí para rezar. E está continuamente cercada por ramos de flores naturais que lhe vêm oferecer. Na véspera da partida de Bernadette para Nevers, toda a família está reunida para a refeição da despedida. É outro moinho que abriga a família Soubirous. Chorávamos todos, mas ela não, conta a tia Bernarda. A casa paterna, onde morreram os pais de Bernadette, ficou no estado em que estava no tempo dos Soubirous. Como nos contos para crianças, dá a impressão que a família anda a trabalhar e vai voltar para casa de um momento para o outro. A viagem dura 2 dias. Como chegou a Nevers à noite, só descobriu a Casa Grande ao outro dia. É nesta sala, no domingo 8 de julho de 1866, onde as noviças e as postulantes estão reunidas, que a convidam a contar as aparições pela última vez em público. 3 semanas depois de ter chegado, com 42 outras postulantes, ela tira a touca pequena para vestir o hábito. A mudança faz-se durante a cerimónia. Vai receber um novo nome para lhe lembrar que está separada do resto do mundo. Doravante, pertence a Jesus Cristo que escolheu como esposo. O bispo dá a Bernadette o nome da religiosa Irmã Maria Bernarda. Gosta da profissão da enfermeira, então a sua vida de todos os dias passa-se na enfermaria, entre os altos e os baixos da sua própria saúde. Recebe a intervalos regulares a unção dos doentes e cada vez graceja. Não me quiseram lá em cima. No entanto, essa noite do dia 15 ao dia 16 de abril de 1879 é a última. Bernadette deseja ser colocada no sofá. Olha para o crucifixo. Bernadette acaba de morrer na enfermaria. A irmã Maria Bernarda é sepultada no Oratório São José, situado no jardim onde ficará até o dia 22 de setembro de 1909, data em que o seu corpo, ao ser desenterrado, é encontrado intacto. Continuará intacto a quando da segunda exumação, no dia 3 de abril de 1919, e da terceira, no dia 15 de abril de 1925. No dia 14 de junho de 1925, em São Pedro de Roma, Bernadette é beatificada pelo Papa Pio XI. No dia 18 de julho, o seu corpo é colocado num caixão de vidro, o qual será transferido do noviciado para a capela do convento Santo Gildar, onde se encontra atualmente. No dia 8 de dezembro de 1933, no dia da festa da Imaculada Conceição, Bernadette é canonizada pelo Papa Pio XI em São Pedro de Roma, menos de 50 anos depois da sua morte. Todas as tardes, ao cair da noite, a procissão das velas abrasa a esplanada. Segue o mesmo itinerário que a procissão da tarde. É quando a peregrinação do Rosário, acontece que os últimos participantes ainda não se puseram a caminho quando os primeiros já chegaram. Isto mostra a importância da procissão mais de 2 quilómetros.
Lourdes transmitiu a sua mensagem de esperança. Lourdes foi ainda um dia o lugar do grande ajuntamento da cristandade. Sobre a colina, o castelo domina a cidade. Daí tem-se um belo panorama sobre a cidade e os santuários. Esta fortaleza abriga atualmente o Museu dos Pirineus, de uma qualidade iconográfica excepcional. As esculturas que se encontravam na antiga igreja paroquial são conservadas na capela do castelo. Os museus que nos propõem em Lourdes têm uma relação com a vida de Bernadette ou fazem referência às cenas bíblicas. É assim que o Museu da Cidadezinha de Lourdes é uma reconstituição da aldeola na altura das aparições. O Museu de Lourdes criou de novo certas ruas e praças do tamanho natural, onde se podem ver artesãos da época a trabalhar nas barracas. O Museu Grévin traça a vida de Bernadette, assim como os momentos mais importantes da vida de Cristo. Tudo isto já se sabe em estátuas de cera, mais verdadeiras que o natural, numa decoração de um grande realismo. O Papa João Paulo II não foi esquecido. O Museu da Estátua traça a vida de Bernadette, dos santos, dos apóstolos, assim como das cenas da vida de Jesus Cristo com os seus discípulos. O material de base é o estuque. As moldagens são mais verdadeiras que o natural. Também se visitam as oficinas de fabricação. A visita é gratuita. O Museu da Natividade representa cenas bíblicas em pequenas montras. Uma sala é consagrada a Jerusalém. Maqueta elaborada com muito gosto, habitada por personagens animadas. Todos os anos, um espetáculo sobre um tema religioso realiza-se no recinto dos santuários. As companhias rodoviárias propõem uma multidão de excursões na montanha bigordana. Os Pirineus oferecem uma grande mudança de ares devido à sua natureza selvagem. No entanto, esta região não recusou a implantação de lazeres e de desportos novos. O esqui pratica-se nas suas múltiplas estações de altitude. Antes de atingir os altos cumes, o piemontês encerra magníficos monumentos históricos, tais como a Abadia de Saint-Sauvin. A alguns passos dali, o esporão rochoso suporta a capelinha de Nossa Senhora da Piedade, coberta por uma torrezinha de ardósia.
No outro vertente do vale, as ruínas de um castelo, o de Bossens, que abriga uma volataria de belas aves de rapina que vivem em liberdade para a maior alegria dos turistas. Luy-Saint-Sauveur é uma admirável cidadezinha com a sua velha igreja dos Templários, que data do século XII e XVI. Napoleão III viera a Saint-Sauveur com a imperatriz Eugénia a banhos e mandou construir a ponte sobre o precipício. O rio Gave continua a correr no fundo deste desfiladeiro impressionante. Com um pouco de sorte, poderemos ver os amadores de emoções fortes saltar ao elástico dos 65 metros de altura da ponte de Napoleão. A torrente tumultuosa do rio Gave é obstruída por rochedos ciclópicos no caos de Coumélie. O circo de Gavarnie desenrola-se em forma de um arco de 4.000 metros, formado de 3 andares sobrepostos, com cascatas a escorrer por todos os lados. Notável centro de excursões para alpinistas com experiência, também o é para os não iniciados, os quais poderão ir a cavalo, num macho ou num burro, ladeando o caminho de Almocreves, que segue o rio Gave até à gigantesca cascata, que cai em vários degraus de uma altura total de 422 metros. É aí que nasce o rio Gave do Pô. O bolo no espeto é uma especialidade ou então uma curiosidade no país de Toy, quer dizer a região do Alto Vale de Luy-Saint-Sauveur. Algo de muito fácil a realizar. A estrada sobe até à garganta da Serra do Tourmalet, 2.122 metros, grande etapa da volta à França em bicicleta. A partir da garganta da serra, uma estrada em zigue-zagues e com portagem conduz até ao cimo do pico do Midi de Bigorre. Alcançamo-la depois de termos custeado precipícios impressionantes e um lagozinho. Cauterets, alegre centro termal, é outro lugar de vilejatura. Conta nada menos de 12 estabelecimentos de águas termais e 24 nascentes sulfurosos. Contam que durante a dominação romana, César veio cá a banhos. A estrada costeia a torrente que cai em cascatas ininterrompidas, pulando no meio de enormes rochedos e cuja água umecta o passante. As mais belas cascatas são Le Lutour, Mahorat e Le Cérizet. O Gave du Marcadot e o que desce de Gobe reúnem-se numa magnífica cascata que se pode admirar da esplanada do hotel da Ponte de Espanha. Ainda mais acima atingimos o lago de Gobe por um caminho que sobe em zigue-zagues ou então, graças ao modernismo, por um teleférico que lhes permite transpor mais facilmente esta encosta. Do lago parte um caminho que vai ter ao refúgio de Houlette, de onde partem as grandes ascensões de Vignemale, 3.298 metros, ponto culminante dos Pirineus franceses. Mas antes de nos pormos a caminho, contemplemos a face norte, com as vertentes quase a pique de 800 metros. Que montanha tão rude, não acham? Ao sul de Tarbes, o Vale de l'Adour abre-se em direção de Bagnères de Bigorre. Os romanos, no seu tempo, instalaram aqui o termalismo.
Saint-Lary, conhecida por Avoriaz dos Pirineus, é um centro de esqui que está na moda. Se no dia de hoje o urso preto é raro, aqui é possível visitá-los no magnífico recinto que lhes é reservado. Apesar de não terem nascido na região, estes ursinhos bonacheirões passam aqui dias felizes. A uns 15 km de Lourdes, o Santuário de Betarrame, dedicado à Nossa Senhora, de uma surpreendente arquitetura barroca, é classificado monumento histórico. Também se podem visitar as impressionantes grutas de Betarrame, administradas como um parque de atrações à americana. São lugares de uma beleza mágica. A eletrónica administra a subtil iluminação. O passeio de barco é teleguiado e a saída faz-se do comboio. O percurso é dos mais atrativos. Estão a ouvir estes gritos? É a África a 2 golpes de remos. O Jardim Zoológico de Asson e a sua estufa, vinda diretamente da Exposição Universal de Paris, abriga animais que vão e vêm em liberdade para a maioria. Pau, antiga capital da região do Béarn e hoje capital do departamento, é uma bela cidade. Henrique IV nasceu aqui em 1553 e tornou-se o rei de França que todos conhecem. O seu clima de uma doçura deliciosa faz dela uma estância climática. Eram numerosos os ingleses ricos que no século passado cá vinham passar os meses de inverno. No Val d'Ossau, os gestos ancestrais não se perderam. Ainda sabem trabalhar com o ancinho nas matas e transportar o feno às costas. A preciosa forragem deve ser recolhida no palheiro para o inverno antes que a chuva a estrague. É um trabalho extenuante. Na serra, todo o trabalho é feito à mão. Nos Pirineus, os pastores continuam a praticar a transumância. Lá cima, durante os meses de verão, a mongidura e a fabricação dos queijos ocupam uma boa parte do dia de um pastor. Os queijos são transportados em burros e depositados na salgadeira, onde a dona de casa se encarregará de os conservar bem até serem vendidos. A festa de Biel, no dia 15 de agosto, é uma das mais coloridas. Os veteranos mostram a agilidade conservada na branle, antiga dança guerreira. Não diziam que a volta à França em bicicleta se ganha ou se perde nos Pirineus? Aqui sobem Lobisque com Gourette, centro de esqui. Mas falta ainda Le Tourmalet, l'Aspin, Le Peyre-Sourde para chegar a Luchon. No lago de Fabrège, da nova aldeia de férias d'Artouste, pode-se ir de teleférico à estação do esqui.
No verão, proponho-lhe um passeio pelo comboio mais alto da Europa. Esta via férrea não vem de um externe, mas foi o meio de transporte do material na época da construção da barragem. A caminho, descobre-se um sítio grandioso e selvagem. No final, o lago artificial, reserva de água que alimenta as centrais hidroelétricas. Biarritz deve a celebridade à sua situação admirável. Desçamos até à Praia Grande e sigamos o mar para o sul, no meio das moitas de tamargueiras e de hortênsias. Descobrimos, abrigado aos pés dos rochedos, o belo portozinho de pescadores, com inúmeras docas, às quais os barcos acedem por um canal estreito. Saint-Jean-de-Luz, admiravelmente situado na foz do rio Nivelle, é uma cidade muito animada. Esperamos que a sua estadia na cidade mariana o tenha seduzido pelo seu acolhimento e pela eficiência de serviços. Este documento permitiu-lhe guardar as imagens dos lugares onde veio revigorar-se ao seguir os passos de Bernadette. Mostrou-lhe o esplendor dos santuários, a riqueza das cerimónias, onde acorrem milhões de peregrinos. Lourdes tornou-se esse faro da cristandade, cujo esplendor atinge o mundo inteiro. Não esquecerão as imagens das excursões, a beleza natural da montanha com circos majestuosos, os gavos tumultuosos que aí nascem e as grutas maravilhosas. Então até breve, até mais ver.